Aos 7 anos você tem todos os órgãos completos. E a partir daí, a cada 7 anos, você tem um corpo inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais. Então, a cada 7 anos, você troca quase todas as células, com exceção das células neuronais, que se mantêm constantes. Então, com 7 anos, você tendo então todas as células que compõem o corpo, podemos afirmar então que o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Mas se você não tinha todas as moléculas, como é que você podia estar totalmente reencarnado? Então vamos lá no momento da concepção. Você tem uma célula, tá? Então você tem uma célula no corpo. Quantas células você tem no perispírito? Eu sei que alguns me conhecem, mas eu normalmente faço uma pausa para fazer um relacionamento com o público. Eu não sou bem uma oradora, eu sou professora. E esse hábito terrível que meus pais quiseram curar durante muito tempo é de conversar com a plateia, né? Que eles já conhecem a piada, porque eu dava aula de noite, se eu não conversasse o povo dormia. Então eu dava essas pausas de efeito para o povo reagir, sentar melhor na cadeira, acordar, para a gente poder conversar um pouco. Então você tem uma única célula. Quantas células você tem no perispírito? Querem chutar? Trilhões, né? Você tem trilhões de células no perispírito e uma célula no corpo. Ou seja, você está mais encarnado ou mais desencarnado? Você está muito mais para lá do que para cá, correto? Aí, essa célula se divide em duas, de 2 em 4, numa progressão geométrica. Uma semana depois, você tem o quê? Umas centenas de células. Mas ainda existem trilhões do lado de lá. Então, com uma semana você está reencarnado? Não. Na verdade, qual seria a aparência, né? Seria o quê? Você olhando esse montinho, você vê o quê? Gosma, né? Nem aparência não tem. Então, normalmente, se você tivesse reencarnado e essa fosse sua aparência, um médium vidente, estou vendo uma gosma ao seu redor, é um espírito reencarnante. Algum médium fica vendo gosma ao redor das pessoas? Se vê, estão vendo uma coisa esquisita aí, não sei, não vai dizer que é reencarnação. Primeiro, não tem nem aparência. E você nem confirmou essa reencarnação. Depois de algum tempo, isso se fixa à parede uterina, aí começa um desenvolvimento mais preciso. Depois de algum tempo, ele tem uma pequena forma. Forma de quê? Né? Ele parece o quê? Um girino, né? Ele tem uma cabeça, uma cauda, tem branque. Ele é exatamente igual a um peixe. Quer dizer, é um espírito reencarnante. Eu estou vendo um peixe ao seu redor, sei lá, um girino, um troço estranho. É um espírito reencarnante. É assim que a gente vê? Aliás, já viram isso em algum lugar? Não. Não há nenhum comentário sobre gosmas ao redor de mulheres que vão ter neném, nem embriões, peixes, nada disso. Normalmente, quando se fala a respeito de reencarnação, o que é que você vê? Um espírito adulto. Normalmente. Porque quando ele está fora do corpo, ele tem a aparência de gosma? Não. Quando ele sai do corpo, qual é a aparência dele? Vamos lá. Por que seria assim? É uma coisa que você está dizendo? Vamos ver se tem alguma lógica nisso, né? Para você ter alguma forma, você tem que pensar sobre isso, certo? Tá? Quando você está fora do corpo, qual é o cérebro que você usa? Quando o neném nasce, ele é mais lento que a gente? Tá, vamos lá. Você agora, saindo do corpo, qual é a sua aparência? Então, se eu sair do corpo, qual seria a minha aparência? Adulta, né? E se a minha aparência é a mesma que eu tenho aqui, que cérebro eu vou usar? Esse. Eu vou pensar usando o quê? A mesma estrutura. O conteúdo também. Ele pode até aumentar, dependendo do meu grau evolutivo, mas eu vou usar o quê? A minha estrutura. Se eu vou reencarnar, então eu morri, saí do corpo, sou eu aqui. Eu vou reencarnar. Tem algumas células. Quando eu saio do corpo, que cérebro eu vou usar? O meu antigo, esse aqui. Afinal, esse aqui não tem um. Então, eu ainda vou manter a minha forma o quê? Original.